Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Pediria para os irmãos se colocar em pé na presença do Senhor. Viemos louvar o santo nome do Senhor. Oh Deus, logo mais teremos ouvindo Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor Deus Santo, pedimos a Ti, Pai, humildemente, que o Senhor venha, Pai, neste lugar, Pai. Esse lugar, Senhor, é seu, Pai. Este templo é seu, nosso coração é seu, Pai. Entregamos a Ti, Pai, o nosso louvor, Pai, a nossa boca, Senhor, para Te adorar, Senhor. Santo Deus, nossos olhos, ó Senhor, Santo, que sejam para Te contemplar, Pai. Ó Deus Santo, Tu és digno, Senhor, de adoração, de louvor, Pai. Ó Deus, que venhamos, ó Senhor, fazer o nosso melhor para Ti, Pai. Recebe, Pai. Recebe a adoração, Pai, do Teu povo, da Sua igreja, Senhor. Somos o Seu povo, Pai. Somos a Sua igreja neste lugar, Pai. Vem, Senhor, neste lugar, Pai. Toma o Teu lugar, Senhor, em nossas vidas, Pai. Oh, Deus soberano e santo. Tu és Deus, Pai. Não podemos negar o Teu poder, Senhor. Venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte, quando não vi saída. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, eu ao meu encontro, já não sou mais o mesmo. Quem sou eu?
Senhor, Pai, estendeu os seus mãos, ó Senhor. O Senhor nunca me abandonará, Senhor. Pode uma mãe, um pai abandonar, mas a tua palavra garante, Senhor, tua palavra é fiel, e tu és fiel, Senhor. O Senhor não abandona seus filhos, Pai. Oh, Jesus, tu és santo, Senhor. Tu és santo. Obrigado, Deus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Aleluia, Pai. Só Ele que dá o livramento dos seus filhos. O inimigo tenta laços embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que a quer calmar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce e faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que a quer calmar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce e faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar.
Oh Jesus, Tu és santo, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Só queremos agradecer a Ti, Pai. O Senhor nos livra, Pai. Oh, você viu do mal, Senhor. Tem livrado o Senhor, Teu povo, Senhor. Oh, Jesus. Santo, 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 santo. Levantar as nossas mãos a Ti. Você pode levantar suas mãos ao Senhor. Oh Jesus, recebe. Glorifique o nome do Senhor. Exalte a Ele. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas então vou eu cantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia.
você só tem um aleluia. É isso que Ele quer. É isso que Ele espera, Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, Pai. Muitas vezes é um aleluia. Queremos assim dizer aleluia a Ti, Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Vem, Senhor. Recebe, Pai, nosso aleluia, Pai. Oh, Jesus. Queremos oferecer a Ti, Pai, um aleluia, Pai. Não temos mais nada, Senhor, de bom, Senhor. Oh, Pai. Enquanto vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ver, mas não tem nada além do coração cantando um aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, Pai, existe um rio, Pai, que corre, Senhor, do trono do Senhor, Pai. Queremos, ó Senhor, beber das tuas águas, Senhor. Queremos, ó Senhor, saciar, Pai, nossa sede, Pai. Temos sede de Ti, Senhor. Nada neste mundo pode saciar nossa sede, Pai, no Senhor, Senhor, a não ser essas águas, Pai. Vem, Senhor. Vem no Teu rio, Pai, neste lugar, Senhor. Inunda este lugar, Pai. Não somos merecedores, Pai. Não somos merecedores de Ti, Senhor, do Teu rio, Pai. Nós pedimos ao Senhor humildemente, Senhor. Queremos saciar nossa sede, Pai. Queremos beber do Teu rio, Pai. Mergulhar nessas águas, Senhor. Oh, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar.
do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Pai. Queremos beber da tua água, Senhor. Oh, de geração, Pai. Vem, Pai, vem sobre nós, Pai. Vem, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo que já existe, e minha fé será mais firme. Senhor, enquanto guia-me, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo que já existe, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença. Além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és Aleluia, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, Senhor. Vocês podem se assentar. Privilégio. Podemos dizer que o Senhor é nosso, que nós somos dele. Que privilégio poder ter um tempo na presença dele. Isso é bênção. Queria dar, primeiramente, um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aqui. Que pensam que vocês vieram, venceram o frio, venceram toda a comilança hoje na hora do almoço, né? Com certeza teve, e vieram estar conosco aqui. Que privilégio, que alegria podemos ter esse tempo juntos aqui. Então, feliz Dia das Mães, essas privilegiadas que o Senhor tem abençoado. Tanta diferença, tanta bênção tem sido das nossas vidas. Eu ainda tenho a mãe ainda está vindo à igreja há algum tempo, a mãe já está aí passando uma dificuldade no andar, muitas dores na perna, tem que colocar mais uma prótese. Então, mas hoje tivemos a oportunidade de estar lá com ela, almoçando, toda a família reunida. Isso é um privilégio que o Senhor nos dá. Então, parabéns mais uma vez a todas as mamães que estão aqui hoje conosco nesse culto.
E nessa última música que a gente cantou, me chamou a atenção uma frase que diz assim: guia-me em tudo para que eu em ti confie. Guia-me para que eu confie no Senhor. Em tudo, guia-me para que eu em tudo confie no Senhor. Que gostoso quando a gente pode ter esse entendimento. O Senhor nos guia, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos leva aonde é o melhor para nós, quando nós confiamos nele, quando nós entregamos o nosso coração a ele. Isso é algo tão gostoso, tão prazeroso. Então, mesmo assentados, eu queria que você agora tivesse um tempinho de você falar com o Senhor. Nós já tivemos esse louvor tão gostoso aqui, já adorando juntos, já louvamos juntos. Que gostoso estarmos tendo esse tempo aqui juntos. Mas eu queria que agora você fechasse os teus olhos e você pensasse nisso. Guia-me para que tudo em ti eu confio, para que o Senhor me guie em tudo, para que o Senhor me oriente em tudo. Talvez você está precisando tomar uma decisão, você precisa que algo aconteça na sua vida, você está precisando de uma guinada talvez nova, talvez você está precisando tomar uma decisão tão difícil aí na sua vida, e essa palavra nos diz: para que eu em tudo em ti confie, que eu em tudo em ti confie. Então fecha teus olhos agora, fecha teus olhos, e que você possa ter esse tempo na presença do Senhor, esses minutos na presença do Senhor. E você está dizendo aí: Senhor, eu confio em ti para isso, para aquilo. Senhor, me guia nisso, me guia naquilo. No que o Senhor precisa estar te guiando, te orientando, naquilo que Ele precisa fazer na tua vida. E agora você e Ele, na tua intimidade, o que o Senhor está te dizendo, o que Ele está falando aí para você. Agora é o teu tempo de adoração, é o teu tempo de você estar adorando, de você estar falando para Ele: Senhor, me guie. E aí você vai dizer o nome, a decisão, aquilo que você precisa do Senhor. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor pode todas as coisas, Senhor. E obrigado porque o Senhor também nos guia, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá discernimento, Senhor, ao nosso coração, à nossa vida. E por isso nós te louvamos, e por isso nós te bendizemos, Senhor, por isso nós te glorificamos. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos dá sabedoria. Esteja dando sabedoria, Senhor, a cada um que está aqui nas suas decisões, naquilo que eles precisam, Senhor, naquilo que eles precisam talvez decidir, fazer ou esperar que aconteça. Senhor, que eles possam estar esperando no Senhor, deixando o Senhor fazer, deixando o Senhor agir, deixando o Senhor mover. Deus, nós te louvamos por isso, te agradecemos por esse tempo gostoso. Obrigado por esse tempo de louvor, Senhor, que vem ao nosso coração, Senhor, que vem falando, que vem movendo, que vem nos desafiando, Senhor, a estarmos mais próximos de Ti, a estarmos buscando, Senhor, a estarmos mais na Tua presença. Muito, muito, muito obrigado por esse tempo especial. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor, cada um que veio para esse culto. Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade a esse momento de culto, de adoração, de adorarmos ao Senhor, quero chamar aqui a pastora Cíntia, e ela vai estar nos conduzindo aí nesse momento que também é culto, também é adoração, também é louvor, também é algo que vem do nosso coração, que você também possa estar aproveitando esse momento, que você possa estar vivendo e deixando o Senhor aí trabalhar na sua vida. Boa noite, igreja, tudo bem? Eu estava meditando numa palavra sobre dízimo e oferta e sobre a nossa vida. A vida que eu tive com os meus pais, aliás, hoje foi, na hora do almoço, foi um momento de muita saudade, onde os meninos resolveram fazer algumas perguntas sobre as avós, que Jesus já chamou,
E uma das perguntas era: onde que nós iríamos passar se elas estivessem conosco ainda? Aí eu falei: olha, não sei, porque no caso da minha sogra, a gente tinha apenas 3 anos de casados quando Jesus chamou ela, né? E ela morava em Morretes, como vocês sabem. Já se conta bastante aqui da infância e adolescência dele. Mas na época a gente só ia ver ela de vez em quando e a gente ia ida de ônibus. A gente não tinha uma moto, nem um carro, nada. E quem passou muitos anos com nós, com o Dia das Mães, foi a minha mãe. Então, né, foi um dia ali reunido na mesa com muita saudade e que leva a reflexões da nossa vida. Eu sempre procuro ver esse momento de oferta como um momento de aprendizado. E aí eu fico pensando na nossa trajetória, eu com o Jefferson, do berço, que nós vemos no berço pobre, onde a gente se casou, foi morar numa pecinha sem banheiro, e com muitos sonhos, perspectivas, e que a gente só tinha uma aleluia mesmo, sabe? Era só esse que tinha e era se alegrar. E aonde a gente já chegou. Não chegamos muito longe, mas perto do que a gente começou muito. Aí eu já contei para vocês que eu solteira, eu sempre fui muito fiel ao dízimo. A princípio eu não sabia o que significava, mas eu queria dar meu dízimo e oferta. Depois, aos poucos, eu fui entendendo. E aí uma pergunta que eu fiz para mim hoje foi assim: será que tudo que eu tenho é porque eu fui dizimista e ofertante, foi a quantidade financeira que eu dei, que Deus me retornou? Ou Deus ele não está impressionado com o preço? Porque na verdade, quem foi comprada foi a minha vida, pela vida dele. O valor é muito maior do que o preço. Ou será que tudo aquilo que nós temos é porque a gente entendeu que não é preço, é valor? Eu dou tudo que tenho. Lá na minha conversão, o pessoal dava uns livros meio estranhos para não convertido ler, mas eu lia. Eu li um livro sobre as igrejas mediterrâneas da Romênia, sobre a proibição e a perseguição da igreja. É muito estranho dar esse livro para ler, mas eu li. E aí gravou uma coisa na minha cabeça. As pessoas que eram presas, e ali passavam muita privação presas, quando elas eram pegas, lembram a palavra de Deus, ali ministrando, que eram nos porões da Romênia, o dízimo delas, como que elas davam? Uma vez por mês, elas reuniam a quantidade de pão que eles davam para cada um comer naquele dia e davam para o mais fraco. Amém? Isso aqui é muito forte, gente, muito forte. Sabe o que eu entendo de dízimo e oferta? É a partir da hora que eu entendo que eu fui comprada por Jesus pelo maior preço. Por mais que eu tente respirar, ainda sinto dores. Outras vezes é mais leve. Eu estou mais forte daquele que chega. Quando eu entendo que eu preciso, que cada vez vai sempre chegar alguém mais fraco que eu preciso dar tudo o que eu tenho. É muito forte. Eu quero ler Lucas 14:33 com vocês. Lucas, para não ficar só nas minhas palavras. Assim, portanto, todo aquele que entre vós não renunciar a tudo quanto tem mais estimado, pois não pode ser meu discípulo. Outras traduções, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meus discípulos. A gente tem estudado aqui, estudamos, terminamos aqui. Olhe para Jesus. Fala sobre contemplar Jesus. Fala que a gente não precisa ter um manual para aprender a ser brasileiro, porque a gente, desde que nasce, a gente contempla como é ser brasileiro. E quando a gente conhece Jesus, a gente precisa se entregar e passar a contemplar aquele que pode mudar a sua história.
Se você contemplou a tua vida inteira abandono, rejeição, você vai olhar para aquele que não abandona e não rejeita. Aí não é mais a sua vida. Não quer dizer sobre preço, é sobre valor. O quanto custa você se entregar, o quanto mais você se entrega. Senhor, nada que eu tenho é meu, é tudo seu. Você não vai ligar para a questão de dízimo e oferta, você simplesmente vai fazer, porque é aquele momento do pão que você precisa entregar como mais fraco. Vamos se colocar em pé, igreja? Oh, aleluia. Pega o meu apinho aí, quem tiver a sua oferta, ou mesmo que não tenha. Como eu falo, eu quero ser uma profeta neste momento sobre a sua vida. Que você venha entender os propósitos de Deus e você venha se entregar. Não acredite em nenhum momento nas vozes que você escuta que você foi, de repente, nasceu com fracasso, nasceu para não dar certo, ou nasceu só para pagar conta, ou nasceu para se dividir em várias partes porque é só correria. Acredita que você veio inteiro e Deus sondou você. Basta você passar a contemplar Ele. Contempla o amor dele, contempla a humildade dele e contempla a entrega dele agora em nome de Jesus. Contemple ele, ó Senhor, agora em nome de Jesus. Eu sei que aqui, Pai amados, talvez tenha aqueles que estão buscando, Senhor, um emprego, estão precisando, Senhor, de um refrigério, Senhor, das suas almas, por questões de doenças, sua, da família. Ó Senhor, tem tantas questões aqui e que tudo envolve questões monetárias. Mas o Senhor promete para nós uma vida de prosperidade, não propriamente riqueza, mas de prosperidade. Pessoas que vão vencer, vão ter o melhor dessa terra. Nós temos confundido com esse mundo preço em vez de valor. A nossa vida é muito valorosa e Jesus quer que nós enxergamos isso. O Senhor, agora em nome de Jesus, todo aquele, Senhor, que tem fé na sua palavra e crê que a sua vida tem muito valor, o Senhor, em nome de Jesus, que elas venham entregar tudo que tem em seu nome. O Senhor, que daqui 1 ano, 2, 3 anos, talvez eles possam testemunhar do que Deus tem feito nas suas vidas. Agora em nome de Jesus. Amém. Pode trazer sua oferta aqui, quem quiser. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Tudo que tenho Amém. Às vezes a gente acha que só tem um aleluia, né? E que esse aleluia não agrada o coração do Senhor. Mas às vezes é tudo que o Senhor precisa. Ele não precisa do dinheiro que já está nas nossas mãos, o dinheiro que já está na nossa mão é dele, ele que nos deu. Então ele não precisa disso. Nós fazemos isso por obediência. Ele não precisa se eu tenho carro, se eu tenho casa. O Senhor muitas vezes quer o teu aleluia. Sabe que nós acordamos de manhã e dizemos: Senhor, aleluia, obrigado porque estou vivo. Obrigado por mais um dia. Obrigado que eu posso trabalhar. Obrigado que eu estou levantando cedo com a chuva, com frio. O Senhor está me dando esse privilégio. Obrigado, Senhor, por isso. E você mostra toda a tua dedicação, todo o teu amor, todo o teu carinho do Senhor. Então, amém. Por isso, vou quebrar um pouquinho do protocolo. E eu vou fazer os avisos antes, porque eu quero que os adolescentes, as crianças, participem desse momento, principalmente do aviso lá do ICEM, porque eles também precisam entender que no próximo domingo eles precisam convidar os amigos, os colegas lá na escola, no grupo de futebol, sei lá onde você está,
nossas crianças, nossos adolescentes. Então, vocês precisam participar desse momento também. Então, vamos lá, vamos para os nossos avisos, Maria. E a gente tem um combinado. Então, esse vai ser o primeiro. Então, apaga lá, Maria, apaga, que quando ele entrar, a gente precisa fazer um combinado. Então, vocês lembram qual é o combinado, né? Então, vamos lá, Maria. 1, 2, 3, põe lá. Glória a Deus. O que nós queremos, né? O que é aí os 100 culto especial? Por que a gente deu esse nome? Nós queremos ter 100 convidados domingo que vem aqui. 100 pessoas para poder ouvir maravilhas como nós estamos ouvindo. Ter esse tempo como nós estamos tendo. Olha que coisa, olha que Deus faz, né? A pastora falou que ela leu um livro que tinha muito a ver naquela época, mas que hoje você compartilhou algo que tem tudo a ver, né? Puxa, você está lá fazendo o teu culto preso ou sobre um processo de sem ter liberdade, e daí você... E aí você pode... Puxa, a última coisa que talvez eu e você iríamos nos preocupar com o dízimo. Ah não, vamos dar dízimo, né? Aqui nessa situação miserável que estamos, e daí talvez o nosso coração está muito mais preocupado com o chororô e tal. E aí eles davam o dízimo do quê? Do pão, que não deve ser lá aquelas coisas, imagina a cadeia lá na Romênia, não sei como é que era lá. Imagina o pão, mas eles davam o dízimo do pão para quem? Os mais fracos. A preocupação, primeiro dizimar, em agradecer o que Deus dá. E não, mas o que eu vou fazer com esses pães, né? Ou com essa quantidade de pão aqui? A gente vai dar para os mais fracos. Olha a essência do coração, não estamos falando de dinheiro, estamos falando de pão. Que às vezes a gente não dá valor hoje, não é verdade? Você na tua casa deve fazer como na minha. Às vezes a gente compra muito pão, ele vai ficando, se você não faz torrada, depois você faz o quê? Você pega, põe tudo aquele pão velho e joga no lixo. Alguns fazem torrada, outros fazem mó e tal, enfim. Mas a grande maioria joga fora. Porque você vai lá e compra pão novo. E aí você joga o pão velho. Então a gente não dá valor, mas eles dão o dízimo do pão. Então, que bênção quando a gente pode fazer isso. E que bênção trazer pessoas para começarem a entender isso. Para começarem a ter a graça de Deus na sua vida. Então, domingo que vem, 17 de maio, teremos 100 convidados aqui. Nós vamos pôr 100 cadeiras e os convidados vão sentar e nós vamos ficar em pé. Mas isso nós vamos conseguir só com o pessoal que veio no curso? Nós vamos conseguir isso só com o pessoal que veio no curso? Nós vamos conseguir isso só com o pessoal que veio no curso? Não! Quem que vai se envolver nesse processo? Eu e você. Se cada um de nós aqui nesse grupo hoje é menor, que é dia das mães, a galera deu uma passada no culto, mas mesmo nós que viemos, um grupo menor aqui, se cada um de nós convidar 3, 4 pessoas, nós teremos aí os 100. Se os adolescentes convidarem lá os seus amigos, teremos os 100. Se as crianças convidarem os seus coleguinhas, teremos os 100. Se você convidar o seu vizinho, o seu parente, o seu primo, aquela pessoa que você já está orando, teremos 100 pessoas. Ah, mas nós queremos ter esse marco na igreja, nós queremos ter isso como uma conquista. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é levar o maior número de pessoas a olharem para Jesus. Porque quando as pessoas começam a olhar para Jesus, elas têm a sua vida transformada, mudada, enfim, todo um processo diferente. Não interessa o que aconteceu na minha vida para trás. O importa é o que acontece para frente quando eu começo a olhar para Jesus. Então esse é o nosso grande desafio no dia 17 de maio, trazer pessoas para olharem para Jesus. Eu podia ter ligado para o Fernandinho e dizer: Fernandinho, você faz um louvor para nós lá no dia 17? Se o Fernandinho viesse aqui fazer um louvor para o dia 17, você acha que a gente ia ter 100 pessoas aqui? Eu acho que bem mais, né? Eu acho que a gente ia ter muita gente se começasse a divulgar que o Fernandinho ia estar cantando aqui no dia 17. Mas daí me diga, vamos ser sinceros, as pessoas que iam vir aqui lotar essa casa, que ia faltar lugar, ia ser uma coisa louca, e a gente tinha que fazer 1000 espetinhos, pastor. Essas pessoas viriam para olhar para Jesus?
Vamos ser sinceros. As pessoas viriam olhar para Jesus aqui? Não, né? Elas viriam atraídas por um outro sentimento. Eu quero olhar o homem. O Fernandinho vai estar lá na igreja do filme, vou poder cantar, olhar para ele de pertinho, com aquela barriguinha que ele encosta o violão, coisa linda. Fernandinho é bênção. Mas é melhor olhar para o Fernandinho ou olhar para Jesus? E nós queremos que pessoas venham para cá para olhar para... Sabe por quê? Porque se o Fernandinho estivesse aqui, estava cheio. No outro domingo, ia estar só as mesmas cadeiras que hoje. Porque daí essas mesmas pessoas que lotaram aqui para ver o Fernandinho, elas iam na agenda do Fernandinho para ver onde ele está. Agora ele está lá, não sei lá onde. Lá na Cidade de Deus, lá na Plena, lá na 316. É para lá que eu vou. Porque eu quero olhar o cantor. A bênção, o ministério dele é bênção. Cantamos as músicas dele aqui, bênção. Nós queremos trazer pessoas aqui que olhem para Jesus. Então, traga pessoas para olhar para Jesus. Pessoal, então nós vamos juntar uma coisa boa com outra coisa boa, né? Coisa boa atrai coisa boa, né, pastor? Então veja, domingo que vem nós vamos ter aqui, vai estar socado de pessoas aqui que são os nossos convidados olhando para Jesus. E nós queremos fazer o quê? Um espetinho, show de bola, bênção, 2 espetinhos mais um copo de refrigerante por R$2. Esse preço está ruim ou tá bom? R$2 não, 2 vezes 5, quer falar. R$10. R$10 tá bom ou não tá? Tá bom, né, Gabi? Tá excelente. Por quê? Porque o nosso objetivo não é ganhar dinheiro, o nosso objetivo é abençoar, ter comunhão com as pessoas. No final do culto nós vamos ter uma comunhão ali, vamos comer espetinho, vamos bater um papo, vamos se conhecer e vamos poder desfrutar da alegria de estarmos juntos. Então, cantina do domingo que vem, 2 espetinhos, um copo de refrigerante por R$10. Então, galera, vai rolar aí no grupo dos homens, vai rolar no grupo das mulheres, vai rolar no grupo dos 100, aquela contribuição. Por quê? Porque nós queremos custo zero, queremos levantar todo o custo para que essa cantina seja bênção também na igreja, nos corpos da igreja, que isso abençoe e nos ajude. Então, vai ser bênção por atacado domingo que vem, e nós precisamos que você venha e participe conosco do culto e dessa cantina, e a gente vai estar bombando isso durante a semana. E nós temos o nosso culto de quarta-feira, que é o culto onde você vem e traz o seu testemunho, você compartilha conosco o que Deus tem feito na sua vida. Quais são os milagres que Deus tem feito aí na sua vida? Deus tem feito milagres, tem te abençoado, tem derramado graça, você tem visto o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Se você pode, venha estar conosco na quarta-feira, traga seu testemunho, além de você ouvir uma palavra, ter um tempo de adoração, comunhão. Então eu quero te convidar a você estar conosco toda quarta-feira, 19h30, também desfrutando aí do que Deus tem para a tua vida. Amém? Hoje temos Vivi e Savinho. Então venha, Vivi, venha, Savinho. Tem adolescentes e crianças aí? Tem? Então venham também, venham para cá que os professores já vieram. Então venham para cá nossos adolescentes, as nossas crianças, essa turma aí sempre animada. Ontem teve célula dos adolescentes, irmão do céu. Ontem foi só aquela turma com muita fé mesmo. E aí vieram, estava frio, chovendo, mas essa turma não arrega pé. Então teve a célula dos adolescentes, foi bênção. E assim é gostoso, meus irmãos, ver o compromisso dessa galerazinha aí. Eles não estão preocupados se está frio, se está chovendo. Eles vêm e vêm com alegria. É muito gostoso ver a alegria, e que bênção que nós estamos tendo essa oportunidade de ministrar na vida dos nossos adolescentes, ensiná-los os caminhos que eles devem andar nessa idade. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar, para quando ele for moço, não se desviar dele. Então essa é a nossa missão. Esse rebanho que está aqui na frente, a nossa missão como igreja, ensinar o caminho que eles devem andar, para quando forem moços, não se desviar do caminho. Então amém por isso, amém pela vida daqueles que se voluntariam ser professores, e que
que são instrumentos de Deus na vida, podendo também participar desse projeto maravilhoso de Deus. Nós não acertados, queria que você estendesse suas mãos para cá. Queremos orar por esse rebanho maravilhoso, pela vida do Sabinho, pela vida da Vivi, que vão ser hoje pastores desse rebanho tão precioso. Obrigado, Jesus, pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor, pela tua presença, mas obrigado pela vida de cada criança, de cada adolescente que está aqui. Obrigado, Deus, porque é muito gostoso vê-los aqui na tua casa, Senhor, crescendo em sabedoria e graça, continua derramando sobre a vida deles. Também quero pedir agora que o Senhor esteja usando a vida do Savinho, usando a vida da Vivi, Senhor, que eles sejam instrumentos nas tuas mãos. Derrama sobre eles graça, derrama misericórdia, derrama paz, Deus, que eles sejam repletos da tua unção sobre a vida deles nesse momento, e também, Senhor, pelo comprometimento, pelo coração comprometido com a tua casa e com o teu reino. Nós te louvamos e te bendizemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando essa turma aí, super animada, e que gostoso ver a movimentação aí desse futuro do Brasil, né? Esse é o futuro do Brasil, o futuro da igreja, o futuro da nossa continuidade. Então, que gostoso que nós podemos somar e fazer parte disso também. Temos visitantes aqui do lado de cá, acho que não, mas do lado de cá tem o nosso querido Júlio. Acertei o nome? Obrigado, Júlio, por você estar conosco, que Deus te abençoe, uma alegria você estar aqui, essa casa também é sua, então que Deus te abençoe, que bom que você veio, convidar o Alisson, que bom. E o outro já foi lá, mas o outro já veio outras vezes, o Eduardo, né? Maurício, como eu tinha falado, Maurício. Então, que bom, que bênção, vocês estão conosco aí. E mais alguém? O resto da casa aí, todo mundo já daí. Amém, amém por isso. Hoje fica fácil pregar, né? Você acha que eu vou pregar sobre o que hoje? Vou pregar sobre o que hoje? Mães. Temos mães aqui hoje? Amém. Coração de uma mãe. O que é o coração de uma mãe? Será que alguém podia me dizer aí, rapidamente, uma palavra, duas? Obrigado, Denise. O que é o coração de uma mãe? O que está lá dentro do coração de uma mãe? Quem poderia me dizer uma palavra que está dentro do coração da mãe? Amor. O que mais? Proteção. As mães são amorosas. São, né? Às vezes elas precisam ser disciplinadoras. Minha mãe, a gente tem boas lembranças dela. Está viva ainda, mas a minha mãe era bem firme, entendeu? Então, assim, ela batia um dia sim ou outro também, né? Acho que batia foi umas 3, 4 vezes, o resto foi tudo tentativa de homicídio. Mas, enfim, a gente sobreviveu, né? Então, também a gente era bênção do Senhor, imagine, 3 meninos, depois veio a Grace, o último. Então, a mãe precisava amar em todos os sentidos. Mas o que mais? Mãe ama, mãe protege, mãe faz o que mais? Silvia, o que mais mãe faz? Cuida, protege. Kathleen, o que mãe faz? Deixa eu dar oportunidade para as mães. Então, se a mãe vai pensando aí. Corrige, mãe corrige. Por que a mãe corrige, Kathleen? Não, a mãe não corrige porque eles precisam. A mãe corrige porque ela ama. Mãe que não corrige, talvez não ame tanto assim. Cauane, o que mais que está no coração da mãe lá? O que a mãe faz? Mãe se preocupa. Puxa, essa menina, o que vai ser no futuro? Vamos orar aí para Deus abençoe, para ser estudioso, para que, enfim, mãe se preocupa, fica doente, né? Fica doente, fica preocupada, não dorme à noite, vem tossindo lá e tal. Oi? Foi para a escola, será que está com frio, será que está usando o casaquinho, será que a professora está de olho lá, deixou meio largado, será que vai voltar para casa? O que mais está no coração da mãe, né? Mãe orienta, aconselha, né? Mãe aconselha.
aconselha. Se a gente escuta é outra história, mas a mãe aconselha. Pastora, o que está no coração da mãe? Limita. A mãe tem que dar limites, né? Porque criança que não tem limites cresce adultos sem limites. E adultos sem limite faz um estrago. Não, vocês não são mãe. Maia, o que está no coração da mãe? Educa. Mãe tem que educar. Um dos papéis da mãe, porque ela ama, né? Mãe educa porque ama. E eu vou dizer assim, que é muito melhor a mãe educar e corrigir do que o mundo. Porque a vida dói bem mais, a vida bate bem mais forte. A mãe pode até dar uns tapas, uma cintada, uma chinelada, mas é com amor, porque ama, porque precisa. A vida bate sem dó. Débora, o que mais tem no coração da mãe? Direção. Exatamente, da direção. Olha, meu filho, vai aqui. Olha, minha filha, vai aqui. Olha, esse partido aqui, não, esse aqui não é bom para namorar, não. Minha mãe fazia isso. A minha mãe sempre dava uma cornetada lá quando chegava com as namoradas, lá com as menininhas. A mãe dizia, não sei, e aí, o que você acha? Veja bem. Ou seja, mãe dá direção. Até tem uma mãe hoje que me falou um negócio que Jesus querido. Essas mães aí são pela graça de Jesus. Poeira já falou, turma lá da recepção. Glória, o que está no coração da mãe? Vamos ali um pouquinho do lado espiritual, né? A mãe ensina o caminho que deve andar. Por que ir à igreja? Ah, estou com preguiça, não quero, não sei o que. Não, meu filho, minha filha, tem que ir, porque lá é assim, você tem que aprender isso, aquele outro. Ou seja, a mãe é aquela pastora que está lá aconselhando o filho espiritualmente, para que ele entenda. Filha, entendam por que servir ao Senhor é importante. Evelise, o que está mais lá no coração da mãe, Evelise? A mãe ora. A mãe? Ora. Mãe ora. As mães que estão aqui, vocês oram pelos seus filhos? Sim. Oram, né? A mãe ora pelos seus filhos, para que os seus filhos sejam protegidos pelo Senhor, sejam guardados pelo Senhor, sejam orientados pelo Senhor. Aquilo que a Cauane falou é verdade. Vai para a escola e a partir do momento que entra no portão ali, não está mais sob os olhos da mãe, né? Querendo ou não, está sob olhos estranhos, por mais que sejam profissionais que amem, que cuidem, mas não é a mãe que está lá, né? E aí você ora para que Deus cuide lá do seu filho, da sua filha. Para aqueles que já são maiores, às vezes está estudando à noite, está trabalhando à noite, ou seja, a mãe está lá orando, pedindo para que Deus esteja guardando, protegendo. Fica mais tranquilo depois que o filho chega em casa, que a filha chega em casa. Puxa, que bom, né? Já está aqui em casa, ou seja, o Senhor guardou, o Senhor protegeu. Então, muitas coisas estão no coração de uma mãe. E eu entendo que só vai entender o que está no coração de uma mãe para aquelas que são mães. Nós que somos pais, nós temos os nossos sentimentos, mas nós, na figura do homem, nós nunca entenderemos o que é ser mãe, o sentimento da mãe. Por que muitas vezes ela se comporta dessa forma? Esse sexto sentido que às vezes as mães têm, que não dá para entender, mas que está lá no coração, que parece que sente o cheiro, parece que alguma coisa chamou a atenção, olhou no filho já entende, olhou na filha já entende, ou seja, isso é o privilégio de ser mãe, o privilégio, a graça de ser mãe. E teve várias mulheres que nós vemos na Bíblia, que foram mulheres com destaque de mães, que fizeram muita diferença na vida dos seus filhos. E os seus filhos foram homens e mulheres que marcaram a história, que participaram de grandes projetos, porque tiveram mães que fizeram a sua parte, mães que cuidaram, mães que pagaram o preço. Ser mãe tem que pagar preço ou não? As mães. Sim. Tem que pagar preço?
paga preço, né? Lógico, existe hoje uma distorção na nossa sociedade, infelizmente, que nós vemos que algumas mães não mereciam esse título. Nós vamos falar das mães que merecem esse título, que pagam o preço pelos seus filhos. E nós vemos várias situações na igreja, na Bíblia. Uma mãe que fez toda a diferença nas nossas vidas e por isso estamos aqui hoje. Se ela não fizesse, não pagasse o preço, nós não estaríamos aqui hoje. Maria, exatamente, mãe de Jesus. E Maria, uma menina de 14, 15 anos, muito jovem, mas que naquele contexto era a idade que as meninas, as moças, casavam, começavam a sua vida. E aí Deus escolhe Maria para ser mãe de quem? De Jesus, o nosso Salvador. E por isso nós estamos aqui, porque Maria fez o seu papel. Maria pagou o preço para ser mãe, ou não pagou? Pega lá, começa a ler lá o Evangelho de Mateus, você vai ver a história. Maria pagando o preço por ser mãe de Jesus. E ali, veja, Maria era mãe de um menino e fez o que todas vocês fizeram, cuidou como vocês, pequenininho, precisando mamar para trocar as fraldinhas, precisando cuidar quando ficava doente. Ou seja, Maria fez o seu papel para que hoje nós tivéssemos o privilégio de sermos salvos do Senhor Jesus. Uma outra mãe que me chama muita atenção foi a mãe de Moisés. Alguém lembra o nome da mãe de Moisés? Nome diferente? Joquebede. Olhe o preço que aquela mulher precisou pagar. Moisés nasce num contexto muito difícil, aonde o rei mandava matar as crianças, mandou matar as crianças, os meninos hebreus, porque tinha muito hebreus, e Faraó fica com medo que aquele povo crescesse de tal forma que tomasse o seu governo, que os hebreus tomassem o governo de Faraó e governassem, e ele manda matar os meninos. E aí Joquebede faz o quê? Esconde Moisés, vai escondendo. E eu imagino o coração de Joquebede cada vez que Moisés chorava, cada vez que ele fazia um barulhinho, cada vez que acontecia alguma coisa, o medo do coração de Joquebede de ser descoberto e ter o seu filho morto. Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E aí Deus dá sabedoria a Joquebede. E aí depois a história vai, eu não vou pregar sobre isso, não dá para contar muita história, mas Joquebede fez toda a diferença de um líder que marca a história do povo de Israel e a nossa, ou seja, mãe de Moisés. E eu quero agora também falar um pouquinho sobre uma mãe que também marca a sua história de uma forma muito característica, de uma forma que nos ensina e nos desafia nesse momento, dias atuais. Essa mãe tem uma postura, essa mulher tem um coração, essa mulher tinha algo dentro dela que fez toda a diferença na vida de um líder que surgiu, mas que nos ensina nessa noite. Eu queria falar um pouquinho dessa mulher. E ela não fala somente para as mulheres, ela fala para todos nós. Maria não ensina só as mulheres, ensina a todos nós o comprometimento de alguém num projeto. Joquebede não fala só para as mulheres, fala para todos nós o cuidado com aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos e a estratégia que Deus coloca no seu coração. Ou seja, Deus usando a vida daquela mulher para falar para todos nós. E Deus também quer usar a tua vida e a minha em projetos para fazer algo maior. O que nós estamos fazendo hoje aqui é para algo maior dentro do projeto de Deus. O que nós fazemos com as crianças aqui é para algo maior. Ou seja, nós estamos investindo nas nossas crianças, nossos adolescentes para algo maior.
ou seja, Deus nos dando o privilégio de sermos mães, de sermos pais, aqueles que serão ainda projetos maiores. Quais projetos Deus tem colocado na sua vida para você fazer, para você pagar um preço? Projeto precisa pagar um preço. As mães, o projeto do mãe é um projeto que paga preço. Mãe paga preço. Eu queria ler um texto com vocês. 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 11. É uma história fantástica. É uma história fantástica. Recomendo você hoje chegar em casa e ler o capítulo inteiro. Leia o primeiro, leia o segundo, o terceiro capítulo, talvez uma boa opção antes de dormir. 1 Samuel 1, 2 e 3, leia esses capítulos. Saboreie essa história, saboreie esse texto, saboreie esse projeto maravilhoso. Deus usando pessoas para projetos maravilhosos. Deus usou mulheres para projetos maravilhosos. Deus usa homens para projetos maravilhosos. Deus usa a igreja para projetos maravilhosos. Nós precisamos entender o que Deus quer para a minha vida e para a sua, os projetos que Ele tem para nós. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. E 12. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Jesus, por essa igreja. Obrigado pelas mães que fazem parte desse lugar, pelas mães que estão aqui hoje. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e nós podemos desfrutar do privilégio de estarmos diante de Ti. Fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração, Deus, através da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando nessa noite, que Ele esteja nos tratando nessa noite, em nome de Jesus. Aqui, uma mulher chamada Ana, só para vocês entenderem um pouquinho do contexto dessa família. Ana era mulher de um homem chamado Eucana. Naquela época, meus filhos, naquela cultura, a Bíblia é feita de culturas e épocas. Naquela época e naquela cultura, naquela regra do país e da população, os homens podiam ter mais de uma mulher. Naquela cultura isso era permitido. E esse homem, Eucana, tinha duas esposas. Ele tinha Ana e ele tinha uma outra esposa chamada Penina. Eram as duas mulheres que faziam parte da vida desse homem. E aí acontece algo muito interessante ali naquela família, meus irmãos, e aí que está o grande complicador de ter mais uma mulher. Paulo, olha a encrenca, graças a Deus nós vivemos num outro contexto, uma outra época, e hoje a gente tem uma esposa só, e amém por isso, glórias a Deus. Mas naquela época, os homens tinham talvez mais coragem que a gente, Fernando. Fernando, os caras eram mais corajosos que a gente, eles tinham mais de uma mulher. Então eles eram mais corajosos do que nós hoje. Enfim, e aí esse homem, ele tinha duas mulheres,
mas ele tinha um grande problema na sua casa, que foi ele mesmo que criou, porque ele tinha 2 mulheres. Uma mulher tinha filhos e dava muita alegria àquela casa com os filhos, mas a outra mulher, que era Ana, não tinha filhos e trazia muita tristeza. Por quê? Porque filhos é bênção, filho é alegria na nossa casa. Mas filhos naquela época também tinha uma outra conotação, tinha uma outra forma de se enxergar, que era a bênção de Deus. Então as mulheres que tinham filhas eram mulheres que naquele contexto eram abençoadas por Deus. E as mulheres que não tinham filhos não eram abençoadas por Deus. No conceito daquele momento, daquele povo, daquela situação. E aí o que acontecia? Penina se sentia melhor, superior a Ana, porque ela tinha filhos, deu filhos ao marido, e Ana não tinha dado filhos ao marido Eucana. Então veja, existia um contexto de uma situação muito desconfortável naquele lar, naquela casa. E isso trazia muita tristeza ao coração de uma mulher que queria ser mãe. Ou seja, ela queria ser mãe. Ela sonhava em ser mãe. Ela sonhava em ter filhos. Ela sonhava com uma família completa, que aos olhos dela não era. E aí ela sofria com isso, ela chorava com isso. Se você olhar o texto, diz que Ana tinha uma amargura no seu coração pelo fato de não ter filhos, ou seja, pelo fato do projeto não se realizar na vida dela. E às vezes, meus queridos, isso pode acontecer no teu coração, no meu. Nós podemos ter uma tristeza, uma amargura no nosso coração, porque os projetos que nós sonhamos, os projetos que nós temos, os projetos que nós gostaríamos não estão acontecendo. E estão acontecendo aonde? No vizinho. No caso dela, pior ainda, era dentro de casa. Ou seja, o projeto dela não se realizava, mas o projeto de Penina ia muito bem, obrigado. E aí nós, humanos, nós temos uma característica, não nós aqui da igreja de Ofir, óbvio, nós não, mas lá na França, de se comparar. Lá os crentes se comparam. Puxa vida, como eu gostaria de ser como fulano, e eu não sou. O fulano é melhor que eu. O fulano, o projeto dele vai melhor que o meu. O carro do fulano é melhor que o meu. A casa do fulano é melhor que a minha. Os filhos do fulano são mais inteligentes dos meus. Ou seja, a comparação nos destrói. A comparação nos machuca. A comparação nos traz dor. Isso acontecia também ali dentro daquela casa. Ana olhava Penina, os filhos correndo, fazendo bagunça, pulando, saltando. E ela se comparava, puxa, eu não tenho filhos. E aquilo trazia dor. Isso pode acontecer comigo e com você. Você pode estar se comparando com alguém ou com alguma coisa, e isso pode trazer dor no seu coração. Mas o que essa mulher nos ensina? Não faça isso. Não faça isso. Não deixe que a comparação te limite, ou te entristeça, ou te judie, ou acabe com você. Deixe o Senhor cuidar do seu coração, da sua vida. E Ana faz algo fantástico. Então o que acontecia ali uma vez por ano? Pessoal, veja, na realidade deles, eles iam uma vez por ano para Jerusalém adorar no templo. Por quê? Porque eles moravam longe. Lá não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha bicicleta, não tinha skate, não tinha nada disso. Então tinha que ir a pé, e era longe. Então eles iam uma vez por ano adorar. E aí todo ano era a mesma coisa. Era aquela tristeza, porque Ana chegava lá sem o seu projeto, que eram os filhos. E aí Eucana, ele um marido muito querido, dá para ver pelo texto, preocupado com Ana, ele falava assim para Ana, Ana, eu sou melhor do que 1000 filhos para
ou de X filhos. Mas não era, porque o projeto para Ana não era o marido que ia suprir, era algo que só Deus podia suprir. E meus queridos, o que isso nos ensina? Pessoas não substituem os projetos de Deus para nós. O que Deus tem para nós, Eucana não podia dar para ela, por mais querido que ele fosse, ele dava uma porção dobrada para ela levar lá e apresentar. E ele falou assim: não, mas eu sou melhor para vocês do que filhos. Não, não era. Por mais que ela gostasse muito dele. Homens, pessoas, humanos, não podem suprir o que Deus pode fazer na minha vida e na sua. Só Ele pode fazer. Muitas vezes a gente espera que pessoas façam, ou que pessoas substituam, ou que pessoas possam substituir o que somente Deus pode fazer nas nossas vidas. E por mais que Eucana quisesse fazer aquilo, não era possível. Continuava a tristeza no coração de Ana. Mas Ana toma uma postura fantástica. Ela toma uma postura que eu e você precisamos aprender e fazer. Nós temos que levar as nossas tristezas, as nossas mágoas, os nossos sentimentos, as nossas frustrações, para quem? Para quem? Para quem pode resolver. Eucana não tinha como resolver aquilo no coração dela, por melhor marido que fosse. Ana toma uma decisão, e ali se for ver, depois que eles tinham se alimentado, participado daquele tempo juntos, ela levanta e vai para onde? Para o templo. Ela vai no templo. O templo significava o que, meus queridos? Naquela época, veja, Jesus ainda não tinha voltado, então o templo estava lá, a arca, que era o que? A presença de Deus. E Ana vai para o templo, ela vai para a presença de Deus. Ana vai para a presença de Deus, com toda a sua dor, com toda a sua amargura, com todo o seu ressentimento, com tudo aquilo que estava dentro do seu coração. Ela vai para onde? Para a presença de Deus. Ela vai para o templo. Para onde eu e você temos que levar aquilo que está no nosso coração? Para onde? Para a presença de Deus. O que nós temos que fazer com todo o sentimento que às vezes também está nos judiando, às vezes está nos magoando, como estava no coração de Ana? Ela estava amargurada, entristecida, chateada, ou seja, sofrendo, mas ela pega tudo aquilo e leva para onde? Para a presença de Deus. Ela vai lá para o templo, leva para a presença de Deus. Isso é uma coisa que eu e você precisamos aprender com essa mulher que ainda não era mãe. Veja, ela ainda não era mãe. Ela ia ser, mas ainda não era. Mas ela vai para o caminho certo. Ela pega o que está no seu coração e coloca na presença de Deus. Será que nós temos feito isso? Será que eu e você temos feito isso? Nós temos pegado tudo aquilo que está no nosso coração e colocado na presença de Deus e falar: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso ou aquilo, e aí cada um de nós vivemos realidades diferentes. Qual é a tua realidade? O que você precisa? Qual é o teu desafio? Ana queria ser mãe, e ela sabia que só Deus podia fazer isso, só um milagre do Senhor. O que eu e você precisamos que Ele faça hoje na nossa noite, nessa noite, nesse culto? O que? Você está ouvindo isso agora? O que você está aí na sua cabeça, no seu coração, que talvez para você é impossível, que para mim seja impossível, mas que para Deus não é, porque nada é impossível para o Senhor. A palavra impossível é no nosso dicionário humano, não no dicionário de Deus. No dicionário de Deus essa palavra impossível não existe, porque Ele é o Deus do impossível. Ou seja, mas será que eu e você estamos pegando isso e levando para a presença de Deus?
estamos nos levantando. O texto fala que Ana se levanta, coloca lá Maria, acho que é o 9 ainda. Ela se levanta e vai para a presença de Deus. Ana se levantou lá no finalzinho do 9. Ana se levantou. Ana tomou uma ação. Qual que é a ação? Eu vou para a presença de Deus. Será que eu e você, nós temos tomado essa ação na nossa vida? Mediante as situações, os problemas. Eu falo assim, eu estou vivendo algo que eu não imaginava. Mas eu vou pegar isso e vou colocar na presença de Deus. Eu me levanto e vou para a presença de Deus. A presença de Deus não necessariamente é esse lugar aqui mais, meus filhos. Aqui nós nos reunimos, é o lugar que nós nos reunimos. Talvez a presença de Deus seja lá no teu quarto, seja no teu banheiro, seja dentro do teu carro, seja no teu momento sozinho, pode ser em qualquer lugar. Você vai para onde? Para a presença de Deus. Você se levanta e vai. Ninguém pegou Ana pela mão e falou, não, vamos Ana, vamos lá. Não, ela vai. Lógico, meus irmãos, eu entendo que às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente está tão mal, a gente está tão complicado que a gente precisa de ajuda. Mas depois eu já estou podendo fazer isso pelas minhas próprias pernas. Eu gosto de pensar muito que eu não tenho que buscar ninguém na sua casa para vir à igreja. Por quê? Porque vir à igreja é uma ação individual do coração. Você se levanta e vai cultuar a Deus, seja na A, na B, na C ou na D. É uma atitude tua, diferente, lógico. Paulo, você pode passar em casa, aqui está chovendo, está frio, me dá uma carona? É diferente. Mas eu não posso ficar pensando, pô, se o Paulo não me ligar e dizer que vai me dar uma carona, então eu não vou. Porque eu estou esperando a carona do Paulo. Então eu não vou pegar por culpa do Paulo. Porque eu não posso lá em casa me pegar. Não, eu me levanto e vou para a presença de Deus. Não necessariamente para a igreja. Lógico, aqui nós estamos domingo, quarta-feira. Mas você tem que se levantar e ir para a presença do Senhor todos os dias. Eu preciso me levantar e ir para a presença do Senhor todos os dias. E levar o que está lá no nosso coração. E aí Ana vai. E ela chega lá, na presença de Deus, e ela faz algo que eu e você precisamos fazer. Ela derrama o seu coração na presença de Deus. Ela derrama o seu coração na presença de Deus. Tudo aquilo que está dentro dela, ela está colocando, ela está ali, na presença de Deus, colocando o seu coração. E acontece até algo interessante. O sacerdote Eli, que é, digamos assim, a figura do pastor hoje, vamos pôr dessa forma, estava lá no templo, sentadão lá, e aí ele vê Ana, ele observa Ana, e ele olha para Ana, lá ela resmungando, falando baixinho. Ele não estava entendendo o que ela estava falando, ela era em Deus ali no particular, ela em Deus. E aí ele faz até uma observação, ele chega para ela e diz assim, ô mulher, pare de beber, afasta de você o vinho. Aquele homem achava que ela estava bêbada, porque talvez ela estava falando ali, naquela intimidade com Deus, balbuciando, falando coisas que ele não entendia, e ele achava que ela estava bêbada, mas ela estava o quê? Abrindo o seu coração, colocando na presença de Deus aquilo que estava dentro dela. E o que isso nos ensina, meus irmãos? Que muitas vezes as pessoas não vão entender o que eu estou falando para o Senhor, e que muitas vezes as pessoas não têm que entender, porque é particular. É particular. Veja, ele usa o exemplo do sacerdote. Por quê? Porque o líder o líder não podia fazer nada, e ele não precisava saber, e o entendimento que ele
teve foi totalmente errado como homem. Ele achou que ela estava bêbada, falando bobagem. Ou seja, meus queridos, o único que tem que saber o que eu estou derramando da presença dele é aquele que pode fazer o milagre na minha vida. Eu não vou para a presença de Deus para impressionar ninguém, para mostrar para ninguém, porque homens não podem fazer nada por nós. O sacerdote não podia fazer nada naquele momento ali por Ana. Por quê? Porque era ela e Deus. Deus conhecia o seu coração, e ela não precisou gritar, ela não precisou pegar o microfone e aos 4 ventos, com toda a potência do seu pulmão, falar o que Deus precisava fazer na sua vida, o que ela queria, mas ela estava ali na sua particularidade. E sabe uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto com essa mulher? É que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o coração de cada um de nós que está aqui. Ele sabe o que cada um de nós estamos pensando, vivendo. Ele sabe como eu e você começamos o nosso dia, o nosso domingo hoje, e como vamos terminar antes de dormir. Ele nos conhece na profundidade, na intimidade. Deus conhece o nosso coração na intimidade. E quando eu chego na sua presença e coloco tudo aquilo que está no meu coração, Ele começa a falar: pô, que bom que você veio. Que bom que você veio, Débora, aqui e veio falar comigo. E agora a gente vai ter uma conversa, eu e você. Não importa o que o Tiago está fazendo, é eu e você. É eu e você, Melise. Glória, sou eu e você. Diego, sou eu e você. Maria, sou eu e você. Rafa, sou eu e você. O outro Rafa, sou eu e você. Pastora, sou eu e você. Paulo, sou eu e você. Everton, sou eu e você. Ou seja, é a nossa intimidade com Deus, porque Ele está vendo o nosso coração, a nossa sinceridade, a nossa transparência. E aí a Ana começa a ter um momento precioso na presença de Deus. Precioso. Não importa o que os outros estão vivendo, pensando, passando. O que importa é você e o que o Senhor está tendo com você. Ele nos conhece, conhece a nossa intimidade, conhece o que nós fazemos, o que nós pensamos. O Senhor nos conhece. Isso é maravilhoso, porque com o Senhor eu não preciso ter cuidado, que Ele vai ficar magoado com o que eu vou falar. Às vezes a gente vai falar com alguém, tem que tomar cuidado, né? Às vezes a pessoa é toda melindrada, né, pastora? Você tem que falar que a pessoa é cheia de milímetros ali, como que está pisando em ovos, tal. Quando você falar alguma coisa, é ar para tudo que é lado. Mas quando a gente está falando com Deus, não precisa isso, porque Ele nos conhece. Ou seja, a gente pode estar ali totalmente aberto, desnudos na presença de Deus. E Deus conhecia o coração de Ana, e Ele vê algo fantástico no coração de Ana: o propósito. Ana chega com um propósito na presença de Deus. Ela fala assim: Senhor, se o Senhor me concedeu o privilégio de ser mãe, eu vou pegar aquilo que é o mais precioso na minha vida, que é ser mãe, e eu vou entregar 100% para o Senhor. Olha que situação. Ela não tinha filhos, era o sonho da vida dela, ela que estava amargurando e tirando toda a dor no coração dela, e ela vai pegar aquilo e vai entregar de volta para o Senhor. Se fosse eu e você, talvez não, vou agarrar isso aqui e nunca mais solto, porque isso aqui é tudo que eu quero. Não, Ana pega e entrega novamente o seu propósito para o Senhor. Fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, homem. E aí tinha um compromisso ali: eu não vou passar navalha sobre o seu cabelo, e depois vou entregá-lo aqui, para que ele sirva 100% da sua vida ao Senhor. Ou seja, Ana, ela não queria só para ela. Aí veio
Samuel, um dos maiores profetas que existiram, ungiu Saul, ungiu Davi, ou seja, um profeta que fez uma enorme diferença sendo usado por Deus. Veio do presente de Deus para quem? Para Ana, que ela pega e faz o quê? Entrega de volta para o Senhor, aquilo que ela mais queria, ela entrega de volta. Por quê? Porque ela entendia o projeto de Deus. Ela queria ser apenas instrumentos da mão de Deus. E ela sabia que Deus deu, então ela podia devolver. Porque veja, Deus já tinha suprido dentro do coração dela a necessidade de ser mãe. E isso acontece comigo e com você. Deus tem nos dado coisas, bênçãos, talentos. Eu tenho usado isso para o Senhor. Eu tenho entregue isso nas mãos dEle. Eu quero só para mim, não, isso é para mim, eu só quero juntar, porque eu preciso saciar o meu desejo. Ana nos ensina que ela tinha o desejo de ser mãe, mas aquilo que ela mais queria também era adorar e servir ao Senhor com aquilo que Ele colocasse nas suas mãos, e isso que ela faz. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E uma outra coisa que eu quero comentar conosco nessa história de Ana é cuidado com o que você promete ao Senhor. Cuidado com o que você promete ao Senhor. Se você fizer alguma promessa, cumpra. Ou seja, Ana nos ensina isso. Se você assumir um compromisso, vá até o fim. E qual é o nosso grande problema muitas vezes como homens, como humanos? Nós não cumprimos as nossas promessas. A gente não tem muitas vezes credibilidade porque a gente promete e não cumpre. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar aqui e vou falar assim: pastor Jefferson, você me empresta R$100. Veja, R$100 para o pastor Jefferson não é nada. Ele dá todo dia R$100 para o Gabriel comprar bala da escola. Né, pastor? Assim, isso aí é troco. Ele falou: não, pastor, eu te empresto, tira lá 100 e me dá. Eu falei: não, pastor, eu vou te devolver no dia, hoje é dia 10, do 10 do mês que vem. 10 que vem, então 10 de maio, 10 de junho, pastor, eu vou devolver o 100, fechado? Não, fechado. Tranquilo, o pastor Jefferson ficou de boa. E aí o que acontece no dia 10 de junho? Eu não devolvo, porque eu penso assim: não, pastor Jefferson não precisa. Ele está nadando de braçada, está tranquilo. Ele não precisa que eu devolva o 100 para ele. E talvez ele também não precise. Mas o que eu fiz? Eu prometi, não prometi? Me empreste 100 hoje, dia 10 eu te entrego, 10 de junho. Ou seja, não é se ele tem, se não tem, se para ele é importante, se não é importante, se isso não é nada. Eu preciso cumprir as minhas promessas. Porque senão, na próxima vez, o que eu não vou ter com o pastor? O crédito. Se eu chegar de novo e falar: pastor, me presta 6 anos, eu já sei o que é, tal, estou meio aqui atrapalhado, tal, mas não é isso. É que eu perdi a credibilidade. Não perca a credibilidade do Senhor. Não perca. Ele nos ama. Ele é bondoso, é maravilhoso. Mas o que Ele espera de mim e de você? Que nós venhamos a cumprir as nossas promessas, os nossos compromissos com Ele, seja Ele qual for. Então, se você tem assumido compromissos com o Senhor, grandes, pequenos, cumpra. Tenha credibilidade com o Senhor. Mas Ele é bondoso, Ele não precisa. Realmente, Ele não precisa. Quem precisa somos nós. Ele não precisa. Quem precisa somos nós. A palavra de Deus nos diz que sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. O que isso quer dizer? Faça a sua promessa, cumpra os teus números no pouco, que eu vou te colocar lá no muito. Isso é credibilidade. E nós precisamos entender isso.
Então muitas vezes a gente está falando, e hoje a pastora nos trouxe uma palavra de oferta e tal, mas se você não é fiel no pouquinho, você ganha R$100. Se você não é fiel no 10, você não vai ser fiel quando ele colocar 100 mil na tua mão. Não vai ser. Por quê? Porque você não criou credibilidade. Como é que eu vou te abençoar, Fernando? Como é que eu vou te abençoar, Fernando? Se você não cumpre a tua palavra. Se você não cumpre no pouquinho, você não vai cumprir no muito. Então, infelizmente, não tem como te abençoar porque você não tem credibilidade. E não estou falando só de dinheiro, meus queridos. Não só dinheiro, dei um exemplo. Eu só dei um exemplo. Você pode ter seu compromisso é orar todo dia. Eu vou orar assim, todo dia. Aí você acorda de manhã e vai dormir e nem lembra de orar. O que você está perdendo? Credibilidade. Com quem? Com o pastor Jefferson, da igreja do Ofir? Não, com Deus. Então Ana fez uma promessa e falou: Deus, se você me der um filho, eu vou devolver para o Senhor. Se você me der um filho, eu vou devolver, para que ele seja 100% teu, que o Senhor faça dele aquilo que o Senhor achar melhor. E o que aconteceu na vida de Ana? Ela volta para casa. Ela volta para casa. E aí Deus faz o quê? Dá um filho. Ana engravida. Ana engravida. Imagine a alegria de Ana, a felicidade de Ana, o coração de Ana, com aquilo que ela mais queria, que ela mais sonhava. E ela faz o que depois do tempo? Ela faz o que depois do tempo? O que ela faz depois do tempo? Cria credibilidade com Deus. Ela gerou credibilidade com Deus, porque ela fez o quê? Ela pega Samuel e leva lá no templo. Chega para Eli e fala: Eli, lembra de mim? Lembro. Está aqui, ó, o menino que Deus me deu, que eu orei aqui, e eu quero entregar para o Senhor, para que ele seja bênção aqui no templo. Aí vai a história, tem que ler depois. O que acontece? Ela gera credibilidade com Deus, não com Eli, com Deus. Ele ora por ela, ele ora por ela, e ela vai embora. O que acontece com Ana? Depois, vou dar um spoilerzinho aqui. Ela tem mais 5 filhos, 3 homens e 2 moças. Deus deu mais 5. Por quê? Por quê? Porque ela criou credibilidade com Deus. Eu quero que você lembre dessa palavra, não esquece isso. Crie credibilidade com Deus, na tua intimidade, no teu compromisso. Ou seja, Ana vinha de uma situação ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Vai lá na presença de Deus, abre o seu coração, faz o seu compromisso com Deus, cumpre, gera credibilidade para ela, e Deus faz a sua parte. Deus sempre vai fazer a parte dele na tua vida e na minha, sempre. Muitas vezes quem atrapalha Deus de fazer milagres na nossa vida é quem? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós mesmos impedimos de Deus abençoar a nossa própria vida. Por quê? Porque eu não gero credibilidade com Ele. Eu não cumpro as minhas promessas, eu não levo Ele a sério. Eu não busco, eu não entro na presença dEle, eu não abro o meu coração. Eu fico mimimi, eu fico, não sei o que, o pastor, a igreja, isso, aquele outro, e blá, 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 blá. Isso não gera credibilidade com Deus. Não gera. Não que a gente não tenha os nossos problemas, não que a gente, pastor, não erre, não pise na bola, não faça as nossas coisas, mas você não pode olhar para os homens, você não vai olhar para as pessoas. Gere credibilidade não comigo, não adianta você se esforçar para gerar credibilidade comigo, eu não posso te ajudar. Gere credibilidade com quem derrama sobre a tua vida. Ana não quis gerar credibilidade com ele. Ela falou: eu não estou bêbada não, sai fora. Ela quis gerar credibilidade com quem ia abençoar a vida dela. Eu queria que você ficasse em pé agora. Nós queremos orar. E o meu desafio para você nessa noite, eu não sei o que o Espírito Santo aí falou com o seu coração,
Eu não sei o que Ele tocou no seu coração. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Mas eu sei de uma coisa. Ana, que depois vira mãe 6 vezes. Samuel mais 5. 6 vezes mãe. Ela foi abençoada. Ela recebeu a misericórdia transbordante de Deus na vida dela. Super transbordante na vida dela. Porque ela fez algumas coisas simples que eu e você também podemos fazer. Ana não era melhor que eu, nem que você. Ela entendeu algumas coisas que eu e você precisamos entender. Ela levanta e entra na presença de Deus. Você levantou agora. O segundo passo, eu quero que você entre na presença de Deus. Entre. Eu quero que você abra o teu coração e coloque na presença de Deus tudo aquilo que está dentro do teu coração. E que o Senhor possa estar ouvindo tudo isso. E eu quero também que você assuma compromissos com Ele, não comigo, com Ele. E cumpra. Assuma compromissos com o Senhor e cumpra. Gere credibilidade, não comigo, com Ele. Quem vai derramar sobre a tua vida não sou eu, é o Senhor. E aí, depois que você abrir o seu coração e colocar tudo dentro, tudo na presença dEle, depois que você assumir os seus compromissos com Ele, não comigo, Ele vai dizer, então, agora daqui para frente é comigo. E assim como Ele abençoou Ana, com mais 5 filhos, fora Samuel, o Samuel foi 6. Um ela entregou, 5 ficaram para ela. 5. Ela criou, levou para a escola, fez roupa, viu casar, com certeza curtiu os netos, porque ela entregou para o Senhor, ela cumpriu o voto, ela gerou credibilidade e Deus derramou sobre a vida dela. Você quer que Deus derrame sobre a tua vida? Você quer que Deus derrame sobre a tua vida? Entre na presença de Deus e abra o seu coração. Você quer que Deus derrame sobre a tua vida? Seja transparente na presença de Deus. Você quer que Deus derrame sobre a tua vida? Cumpra aquilo que você prometer. Você quer que Deus derrame sobre a sua vida? Gere credibilidade com Ele. A partir do momento que você entender essa narrativa, a partir do momento que você entender esses pontos, você vai desfrutar do derramar de Deus na tua vida. Porque Ele derramou na vida de Ana, Ele derramou na vida de Samuel, Ele foi derramando na vida de todos que sempre entraram na presença do Senhor. E se Ele derramou na vida deles, vai derramar na nossa também. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não muda. Não existe sombra de mudança no Senhor. Ele continua o mesmo. Ele não muda os seus princípios, Ele não muda os seus propósitos, Ele não muda os seus valores, Ele não muda. Quem tem que mudar somos nós. Quando nós entendemos isso, aí sim temos a bênção do Senhor sobre nós. Quando nós cumprimos a nossa parte, Ele cumpre a dele. Ele sempre vai cumprir a parte dele. É isso que Ana, essa mãe de 6, nos ensina nessa noite. Ana cumpriu a parte dela. Ana entrou na presença de Deus. Ana falou: Senhor, Tu és quem vai me abençoar, e eu vou cumprir os meus votos, e eu vou te servir, e eu vou te buscar. E Deus se agradou do coração de Ana. O Senhor quer se agradar do teu coração. O Senhor quer se agradar do meu coração. Mas não dá para ter falsidade, hipocrisia, mentira, não. Porque Deus conhece o nosso coração. Então eu quero que agora você feche os teus olhos. E eu quero que você se coloque na presença de Deus. Eu não vou fazer apelo para você vir aqui na frente, porque todos nós precisamos da graça de Deus e milagres do Senhor na nossa vida. Essa palavra é para todos nós. Todos nós. Então todos nós precisamos estar agora na presença de Deus, abrindo o nosso coração, colocando tudo aquilo que está lá dentro. Se você tem coisa para confessar, confessa.
Se você tem coisa que não está legal no teu coração, você sabe que você não deveria estar fazendo, então confessa na presença de Deus, pede misericórdia para não fazer mais. Eu não sei o que está aí dentro do teu coração, mas eu sei de uma coisa, assim como Ana abriu, arrebentou o seu coração na presença de Deus. É o que eu e você precisamos fazer agora nesse momento, para que o Senhor nos escute. E o Senhor fala, então tá legal, eu vou começar a agir na tua vida aí. E você vai assumir os teus compromissos. Eu não sei que você está assumindo com o Senhor agora, mas se você estiver assumindo compromissos com Ele, cumpra. Não deixe isso para depois. Não deixa o diabo colocar mentira no teu coração. Não, Deus é bondoso, Ele vai te abençoar mesmo assim. Apesar de você não fizer a tua parte, Ele vai continuar te abençoando. Não, isso é mentira do diabo. O Senhor quer que nós venhamos a gerar credibilidade com Ele. Ou seja, homens e mulheres que entendem o sentido de um propósito, o sentido de um compromisso, que colocam o Senhor em primeiro lugar na sua vida, não importa o que estejamos passando, vivendo ou sentindo. Se você entender isso, se você estiver tendo esse compromisso com Ele agora, se você estiver falando com Ele agora nesse sentido, Ele vai dizer, então tá bom, eu vou te abençoar, eu vou mudar a tua vida, porque você está vindo até mim. Você está dizendo, não, eu preciso do Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero algo novo, Senhor, e eu vou fazer a minha parte, eu vou te servir, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, o resto é o Senhor, o resto é o milagre, o resto é o sobrenatural. Isso deixa do Senhor. Não se preocupe com o sobrenatural é dele. Ele faz o sobrenatural. Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua graça, obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Jesus, que haja mudança na minha vida, Senhor, e haja mudança aqui na vida da igreja, daqueles que estão aqui hoje, nessa noite fria, Deus. Mas o Senhor nos trouxe aqui para aquecer o nosso coração. Senhor, Tu sabes o que cada um está colocando na Tua presença agora. Tu sabes os compromissos que cada um está assumindo. Tu sabes, Deus, e conhece, Senhor, que cada um que está aqui possa estar gerando credibilidade diante de Ti, Senhor, e que o Senhor derrame na vida deles conforme o que cada um está assumindo, conforme o que cada um está pensando, conforme o que cada um está agindo. Deus, o Senhor nos conhece, e o Senhor conhece a igreja hoje reunida nesse lugar. Por isso, Deus, esteja derramando, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. E assim como Ana, que nós possamos aproveitar todo o fruto que vier sobre a nossa vida, porque o Senhor vai derramar, assim como derramou sobre a vida dela, assim como deu filhos em abundância, o Senhor também fará nas nossas vidas, o Senhor fará nos nossos corações, nas nossas mentes, fará nas nossas famílias. Por quê? Porque o Senhor é o mesmo, com a mesma graça, com o mesmo poder e com a mesma misericórdia. Jesus, obrigado, Deus, pela Tua maravilhosa graça. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de ouvirmos e colocarmos em prática, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, o ensino da Tua palavra, Senhor. Deus, que a credibilidade seja algo que nós queremos gerar todos os dias, desde o momento que nós acordamos até o momento que vamos dormir, que possamos estar gerando credibilidade na Tua presença diante de Ti, como servos, como filhos, como homens e mulheres que Te servem. Nós Te louvamos, Te bendizemos por esse tempo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você se assentasse agora. Nós queremos entregar uma lembrança para as nossas mães. Então eu queria chamar lá as crianças, e nós estamos felizes porque Deus tem abençoado a vida dessa igreja com mães comprometidas, mães que entendem a palavra, mães que amam os seus filhos, e vocês merecem muito mais. Hoje é só uma lembrança, é só algo simples, mas que nós não poderíamos deixar de passar em branco nesse sentido, expressando todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Estamos esperando as crianças chegarem aqui, e nós queremos realmente não só
entregar essa lembrança, nós queremos orar pelas nossas mães, mulheres maravilhosas, para que vocês continuem a estar à frente, fazendo, abençoando, cuidando, ensinando, né? Alguém falou aqui do ensino dos conceitos de Deus na vida dos filhos. Acho que isso é fantástico, né? Então as mães que têm esse privilégio aí dos filhos pequenos, coloquem a palavra de Deus no coração dos seus filhos, orem com eles, estimulem eles a servirem a Deus, fale da graça e da misericórdia do Senhor. Queria chamar aqui, pastora, como é que vamos chamar? Todas as mães, todas as mulheres. As mães, então eu quero chamar as mães e as mulheres que querem ser mães. Então venham para cá, venham bem rapidinho, mães, e quem quer ser mãe, vem para cá que nós queremos orar por vocês. Venham para cá, mães e aquelas que querem ser mães, porque assim como nós ouvimos hoje, o ser mãe depende do Senhor. Eu vou pedir para o pastor Jefferson. Cadê o pastor Jefferson? Foi no banheiro, bem nessa hora, pastora. Mas isso é hora de ir no banheiro. Então, vou pedir então para a pastora. Vem cá, pastora. Vamos descer, vamos orar pelas mães aqui embaixo. E vamos, depois as crianças aí vão poder distribuir para as nossas queridas esse privilégio. Então, eu sei que você é mãe, mas eu quero que você ore pelas mães. Hoje você vai ser a Ana aí na vida dessas mulheres. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por esse privilégio que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida de cada mulher que está aqui à frente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu uma missão e que o Senhor possa nos abençoar a cada uma aqui, a cumprir bem o seu papel. Deus, que possamos cumprir a missão que o Senhor nos designou. Dá a cada uma delas, Deus, dá a cada um de nós sabedoria. Deus, nos encha, Senhor, da Tua bondade. Deus, que sejamos mulheres fortes. Deus, que sejamos mulheres valentes do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada uma na sua necessidade. O Senhor sabe o que cada uma passa. O Senhor conhece a realidade. Deus, que em nome de Jesus sejamos todas cheias da graça e da misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe todos os dias. Deus, que o Senhor possa renovar os nossos sonhos. Renova, Deus, as nossas forças. E que sejamos, Deus, mulheres consagradas, abençoadas diante do Senhor. Deus, seja com cada uma delas. Deus, que elas sejam luz na vida dos seus filhos. Deus, que sejam luz na sua família, por onde quer que passem, aonde a planta dos pés pisarem. Que sejamos, Deus, cheias da graça do Senhor. E que o Senhor continue, Deus, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Bem, então temos uma lembrança para cada uma. Foi feita com muito carinho. Duda está aí hoje? Não? Seu irmão tem. Então fez com muito carinho, em nome da igreja, então que possa abençoar. E se eu tenho certeza que teremos a mais. Então você pode levar um mimo aí para alguém, tá bom? Então que Deus abençoe essa lembrança da igreja de Ofir para todas as mães. Mães, por favor, é sua, pega lá a lembrancinha e leva, recebe isso com muita gratidão e amor da igreja. Enquanto elas vão pegando, já vou aqui encerrando o nosso culto. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e as consolações do Espírito Santo estejam hoje e para sempre nas nossas vidas. Deus te abençoe, excelente semana. Se o Senhor nos permitir, estamos aí quarta-feira para mais